Eu não sei, eu não entendi. Eu acho que ele foi ajudar a colocar a sogra dele no carro para levar para o hospital, pelo que eu entendi. Só uns segundinhos só. Já estou me preparando aqui, viu? Beleza. Porque também o povo tá correndo para casa por conta da missa, né? Esse é o amigo do meu. Olha, eu não sou Marcelo, eu não sou André não, mas eu vou tentar tocar uma musiquinha aqui para a gente começar. É. Eu queria ter a metade do cacife de André, mas vamos embora, né? Tá dando para escutar aí? Assim. Queria poder dizer em palavras que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. Quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. Queria poder dizer em palavras que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. Jesus, vem viver junto a mim, Senhor. Eu preciso da tua presença, Pai, a cada dia, a cada instante na minha vida, na minha casa, junto com os meus familiares. Ah, Senhor, como eu queria poder dizer, nem toda palavra que eu tenho guardada, jamais conseguirei dizer tudo o quanto tu significa para mim, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Pai, por nunca ter desistido de mim. Sem você, eu não seria nada nessa vida. Eu poderia estar em qualquer lugar no mundo, Senhor. No submundo, nas drogas, no mundo da criminalidade. Tive todas as desculpas do mundo, Senhor, para não estar aqui, te louvando, te bendizendo. Mas eu estou aqui, Senhor, não por minha força, mas porque tu me amas e me carregaste nos braços, Senhor, toda a minha vida, durante todo o meu ser. Ainda hoje preciso de ti, Senhor, porque eu sou tão pequeno, Senhor, e eu necessito de ti. Tu sois o ar que eu respiro.
Às vezes eu sou tão covarde, sou tão fraco, Senhor, que eu te abandono, eu te esqueço, Pai. Mas não olhe, Senhor, meus pecados e as minhas fraquezas. Eu te peço, Senhor, que olhes para cada um dos que estão aqui participando dessa live, desse encontro, desse estudo, Senhor. Que o Senhor possa ir em cada um dos lares, Senhor. E que a sua presença seja real no coração de cada um. Que eles possam sentir, Senhor Jesus, o verdadeiro amor. O amor primeiro. Porque tu nos amaste, Senhor. E não pedisse nada em troca. Deste tua vida por nós, Senhor. Sem querer nada em troca. Não esperasse pagamento, não esperasse nada, mas tu nos amaste tanto, Senhor. Tu nos amas tanto, Senhor. Que está aqui nos reunindo. Obrigado, Pai, por dar a cada um dos que estão aqui a oportunidade de conhecer mais quais são os teus planos, ter mais intimidade contigo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero te louvar e te bendizer por cada um dos nossos irmãos que estamos aqui juntos. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso Padre Marconi. Obrigado, Senhor. Abençoe ele a cada dia. Que eu sei que a gente que está de fora acha que a vida de um padre, ela é uma vida maravilhosa, mas a gente sabe, Senhor, que a luta dele é muito grande. Ele enfrenta muitas barreiras, muitos nãos, em nome da gente. Porque ele resolveu, Senhor Jesus, ser teu discípulo, ser nosso pastor. E a gente sabe que não é fácil. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso pároco. Põe a tua mão chagada na sua vida, no seu ser. E que ele possa, cada dia, Senhor Jesus, acordar mais fortalecido para nos guiar na trilha que leva a ti, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um dos nossos irmãos. Abençoa cada um, suas famílias. Não deixe que nada falte. Derrama abundantemente o Espírito Santo em cada um. Que eles possam. Amém. Queria poder dizer com palavras o que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. Quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E agora, com suas palavras, que cada um possa proclamar o senhorio do Senhor Jesus na sua vida. Com a voz do Espírito Santo, cada um que possa se revelar para o Senhor na sua amizade, abrir o seu coração. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim,
Amém? Amém, Padre. Pode ficar à vontade. Amém. Vamos então pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse dia da sua Santa Assunção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, boa noite. Se vocês escutarem latido de cachorro, relevem. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas é preciso que a gente entenda que na Sagrada Escritura existe um contexto histórico passado e um contexto histórico presente, sem o qual a gente não pode ler a Sagrada Escritura. O contexto histórico passado é exatamente aquilo que aconteceu naquele exato momento, por exemplo, a morte de Estevão, e o contexto histórico presente é aquilo o que estava acontecendo na igreja quando o texto foi escrito. Então, por exemplo, Atos capítulo 7 foi escrito por Lucas entre 45 e 50 anos depois da morte de Estevão. Não foi na hora que ele não estava lá, que não tinha internet, nem tinha zap, e nem tinha ninguém fazendo filmagem, ele está anotado na hora. Né? Passou de 45 a 50 anos para poder o texto ser escrito. E foi escrito dentro de um contexto que depois a gente vai ver. Voltando para esse contexto histórico mais passado, né, então a gente vê que Estevão, ele é detido por pura inveja. Então, os líderes do judaísmo, aqueles que estavam à frente, os sacerdotes, mestres da lei, etc., então, se sentiam, por um lado, acuados por Estevão, seja pelas palavras, pelos milagres, pela profecia dele, seja acuados também pela sua vida, que não era nada daquilo que eles diziam, nada daquilo que eles rezavam, nada daquilo que eles aparentavam. Né? Aparentava todo tipo de religiosidade do ponto de vista externo, mas que, na verdade, de religioso não tinham nada. Né? Parece muita gente que a gente conhece às vezes, né? Anda com o terço enrolado no braço, com o véu na cabeça, com um saia arrastando no chão e a língua do tamanho de um bonde. Né? Tipo assim. Por isso que é preciso que a gente tenha sempre em mente aquele ditado que eu gosto sempre de repetir. Né? Quanto mais piedoso, mais perigoso. Né? Porque a piedade não se mostra nos gestos externos. Né? Gente que vai comungar com a cabeça quebrada, né? Para mostrar que está com devoção ao Santíssimo Sacramento. Mas na luta para se libertar do homem velho. Isso sim é a piedade. O resto é conversa fiada. Por isso que Estevão incomodou. Não é? Por isso que Estevão incomodou. E aí a gente vê que ele foi acusado de ter blasfemado contra Moisés e contra o templo. Então, na cabeça de para nós isso pode não parecer muita coisa. Mas na cabeça de um judeu, isso é o absurdo dos absurdos. É como se um de nós entrasse na igreja, pegasse o Santíssimo Sacramento, jogasse na praça e pisasse em cima. Na cabeça de um judeu, portanto, blasfemar contra o templo, ou como aconteceu quando da destruição do templo, então era exatamente o mesmo que dizer, Deus se ausentou da gente. Porque na cabeça deles, o templo era o lugar onde Deus morava. Tanto Jesus utiliza essa expressão, esse cabelo de seus pés, onde Deus está. E Moisés é exatamente aquele que tirou o povo da terra da escravidão e que lhes deu uma lei, apesar deles nunca terem vivido essa lei. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, quando desceu com as 2 tábuas da lei, ele já tinha inventado um ídolo, que era o bezerro de ouro. Mas eles se valiam da tradição de achar que eram filhos de Moisés, pelo simples fato de descenderem fisicamente, talvez, de alguém da parentela de Moisés. Então, essa acusação é bastante grave. Bastante grave. E o texto vai dizer ainda no capítulo 6, versículo 15, que depois que ele foi acusado, quando olharam para Estevão, Estevão estava com o rosto semelhante ao de um anjo, para dizer, ele inocente. E Estevão não faz a sua defesa.
Estevão faz exatamente uma acusação, né? Ele começa no versículo 2, quando perguntam a ele, o sumo sacerdote, que é exatamente a autoridade máxima. É realmente assim, é verdade o que estão dizendo a seu respeito? Então ele diz, irmãos e pais, escutai. Irmãos porque eles consideravam, eram também judeus. E pais porque, na cabeça dos judeus, eles tinham a prerrogativa de anunciar a palavra. Eram anciãos, né? E aí ele começa, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Então ele começa, desde Abraão, passando pelos primeiros patriarcas, vai fazendo um discurso que é muito polêmico, como eu disse, é um discurso de acusação, né? Vai fazendo uma crítica dentro da história de Israel, não a história de Israel, mas a infidelidade dos seus cabeças, a infidelidade dos seus sacerdotes, dos seus que estão à frente e levando o povo para dentro da idolatria. E ele aí começa, falando de Abraão, falando exatamente desse lado positivo. Abraão, Isaac e Jacó que foram fiéis. Por outro lado, de forma negativa, aqueles outros patriarcas, está aí no versículos 8 e 9. Vejam aí, versículos 8 e 9. Deu-lhes a aliança da circuncisão. Assim Abraão teve um filho, Isaac, e passado 8 dias, o circuncidou. E Isaac a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Quem eram esses patriarcas? Eram os 12 filhos de Jacó, que venderam José, disseram que ele tinha sido morto por pura inveja, né? Note que ninguém está falando aqui de ladrão, de prostituta, de homossexual, nem de beberrão. Está falando de gente religiosa. Eu vou bater muito nessa tecla, né? Gente religiosa, ou raça, viu? Ou racinha. Gente religiosa, gente metida a cavalo do cão, né? Que quer saber mais do que os outros, né? Então, com raiva de José, porque José era o preferido de Jacó, então, e porque Deus mostrava as coisas a José, eles com raiva quiseram matar José. Teve um deles que disse, não vamos matar não, vamos vender. E venderam para uma caravana de madianitas. Então, Estevão faz essas duas comparações dos patriarcas. De um lado, aqueles que corresponderam, do lado, aqueles que verdadeiramente não só não corresponderam, mas fizeram mal diante de Deus, né? Mas, mesmo assim, uma promessa se destaca. Deus faz uma promessa a Abraão. Mesmo diante desse quadro, né? Deus promete que, mesmo com as dificuldades que o povo vai sofrer, no caso, no contexto presente da história de José, mas Deus promete a Abraão, muito antes que José nascesse, que iria lhe dar uma descendência tão grande como as estrelas do céu e uma terra onde haveria de jorrar leite e mel, né? Estou juntando as duas coisas para a gente poder entender, né? E aí, a gente voltando para José, Estevão continua, versículos 11 a 16, né? De um lado, José vai para o Egito, vendido, é colocado como chefe, gerente da casa do faraó, e isso vai exatamente de encontro a uma situação dos 7 anos de vaca magra. Caiu uma grande seca, eles, os irmãos, tiveram que migrar para o Egito, e quem está lá, mesmo que eles não conhecessem, não tivesse nenhuma notícia de José, não só para vender o trigo, José, né? E depois de toda uma caminhada, eles então reconhecem o irmão, Jacó vai para o Egito, e aí se dá, portanto, depois que morre Jacó e morre José, a escravidão do povo, né? Entrou um faraó que o povo que ele não conhecia José e nem Jacó, e começou a escravizar o povo. E aí entra Moisés, né? Moisés que vai, então, versículos 17 a 22. Diante daquela escravidão, ser chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Diante, primeiro, do salvamento da sua vida, que o faraó tinha mandado matar todos os primogênitos do sexo masculino. E a mãe de Moisés conseguiu esconder o menino, pegou uma cesta, calafetou de betume, jogou no rio,
e ele então foi achado pela filha do faraó, que deu para a mãe dele, sem saber que era a mãe, para cuidar até que quando ele crescesse, fosse entregue à filha do faraó. E assim aconteceu. Por isso que o nome Moisés quer dizer salvo das águas. E aí um dia, Moisés, passeando lá pelas terras, tem a visão da sarça ardente, quando Deus o manda tirar o povo da terra da escravidão, que é o Egito. Né? Depois, os versículos 23 a 26. Se eu tiver inteligente, digam, viu? Versículos 23 a 26. 29, melhor dizendo. 23 a 29. Tá bom, Deus, pode continuar. Hã? Pode continuar no ritmo, o ritmo tá bom. Então, versículos 23 a 29. Deus, então, diz, eu vou tirar o povo do Egito, eles vão ver, não está desse jeito na Bíblia, eu estou dizendo da minha maneira, com quantos passos se faz uma jangada, né? Vieram as pragas, vieram todas aquelas coisas que a gente já conhece, né? E Moisés é aquele que é colocado à frente do povo para tirar o povo do Egito, da terra da escravidão. Gago, não sabia falar, né? Mas Deus, quando escolhe, ele não dá motivos, ele escolhe porque quer. Né? Arão era o tradutor, eu dou por vista a agonia do faraó para entender o que era que Moisés dizia. Não saía do canto. Né? Fosse comigo, eu dizia, desaparece de perto de mim. Né? Eu não tinha paciência numa pessoa né? Mas aí, Arão veio em socorro de Moisés para poder, então, traduzir, né, o que aquela criatura queria dizer, que Faraó, coitado, não entendia. Né? Né? E então, Estevão vai ressaltar tudo isso. Né? Também o crime de Moisés, que mata um egípcio porque estava oprimindo, antes da sarça, um judeu, né? Mas, mesmo assim, diante da sua humanidade, Moisés é chamado por Deus para essa missão. Né? E Deus investe, versículos 30 a 34. Moisés, nessa missão, vem, eu já falei, né, do Monte Horebe, né? E mesmo assim, Moisés, tendo sido constituído, né, por Deus, como esse chefe do povo, como esse libertador, boa noite, André, como esse libertador, o profeta e também o legislador, porque foi ele quem deu a lei, não só das duas tábuas, mas o restante da lei, né? E aí, a gente vê também no versículo 7, né, esse outro ponto da promessa, né? Deus que dá aos nossos pais uma lei. Né? E Estevão vai citando toda a história do Antigo Testamento. Não dá para a gente entrar em detalhe, porque é muita coisa. Né? E vai respondendo aí as falsas testemunhas que o acusavam de ter reclamado, ou melhor, de ter blasfemado contra o templo e contra Moisés, né? Que na verdade, quem está de fato indo contra Moisés e contra o templo blasfemando é o Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Era um grupo de 70 anciãos, o chefe principal era o sumo sacerdote. Né? Vamos dizer assim, seria como um conselho paroquial, para a gente ser mais popular. Né? Só que era constituído de anciãos, não só porque eram velhos, mas porque eram, como é que se diz, tinham responsabilidade dentro do povo. Os sacerdotes e o sumo sacerdote. E aí, Estevão pega essa acusação dele, que eles fazem a ele, e vira o contrário. Não sou eu que estou infringindo a lei de Moisés, são vocês. Porque mesmo que tenha sido dada a lei pelos anjos, vocês calcaram a lei de Deus com os pés de vocês. Pela idolatria, aí cita a idolatria ainda no deserto, né? E tantas outras idolatrias. Né? E aí ele vai falando, versículos 41 e 43. O tempo que Israel esteve no deserto, né? Que, como eu disse agora há pouco, já ficou corrompido por conta da idolatria. Né? Naquele tempo existiam outros povos, né? Que cultuavam também outros ídolos, que não é Deus, né? Tipo Moloque, Raifã, eram títulos de falsos deuses. Se vocês escutaram o cachorro gritando, é porque a Heriberto chegou com o carro. E então, o povo começou a também querer, né,
viver a religião deles de acordo com aquela religião que, como é que se diz? É os cachorros lá tentando o juízo do padre. Que eles, então, conheciam dos outros povos. Né? Por isso que quando Deus chamou Moisés para o Horebe, e ele passou 40 dias lá em cima, até Arão se corrompeu. Né? Porque disseram, Moisés morreu, ninguém sabe o que foi que houve com esse homem, desapareceu, sumiu, abduziu. Né? Faça um Deus para nós. Né? E aí o que é que Arão responde? Amanhã me dê logo o que for de brinco, de bracelete, de transilim é novo, né? É do tempo de Marco, transilim, colar o que for de ouro, que eu vou fazer, né? Para poder então fazer o Deus, que na verdade o bezerro de ouro, eles estavam representando Deus, o Deus de Israel. Não era Moloque nem Raifã. Mas pegaram a ideia dos outros deuses, que tinha também as suas imagens, que tinha também o seu jeito de ser. 2 minutinhos só. Ô, Heriberto, tu fecha aí o cadeado, depois eu pegar a chave, filho. Deixa aí em cima do lavador. Dê aqui olhe para esses cachorros, senão eles vão abortar sem ter menino feito. Então, eles fizeram o ídolo pensando no Deus de Israel. Né? Só que rasgaram a boca. Né? Rasgaram a boca. Depois que acontece a idolatria, que Moisés dissolve o bezerro de ouro e faz com que eles bebessem daquela água, inclusive Moisés e Maria, né? Aliás, Arão e Maria, versículos 44 e 50. Deus também disse, mesmo assim eu vou renovar a aliança e vou caminhar no meio de vocês. Né? E determinou que Moisés fizesse uma tenda, a chamada tenda da reunião, para poder, então, ser um lugar de referência. É o primeiro templo, na verdade. Né? Como era a tenda de reunião? Era uma tenda de pano, cercada, era um quadrilátero. No meio estava uma cabana grande, né? Na frente tinha o altar da propiciação, que era para onde tinha que fazer os sacrifícios. E dentro dessa tenda estava lá o Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança, com as 2 tábuas de Moisés, o cajado e o maná, né? Que já tinha caído. Né? Mas o povo, mesmo vendo esta tenda, né? Nem assim deixou de blasfemar contra Deus. Né? Está aí cheio de murmuração. Boa noite, meu filho. Cheio de murmuração. Aliás, cheio de história das murmurações do povo diante da caminhada do deserto. Né? E depois que até Moisés murmura, né? Lá em Meriba, porque ele duvidou que Deus pudesse fazer realmente jorrar água da rocha, tamanhas foram as murmurações daquele povo. Né? É como eu digo, quanto mais piedoso, mais perigoso. Né? E aí, Deus diz, você não vai entrar na terra prometida. Então, chama Josué para que ele, então, entre com o povo. E de Josué até Davi, essa tenda continua, porque não tinha ainda o templo. O templo só foi construído por Salomão. Né? Entenda aquilo que eu disse no começo, né? Que o templo, para eles, era mais do que um lugar de reza, era a casa de Deus. E eles achavam, portanto, que o fato de ter um templo, eles podiam pintar o 7, desenhar o 8, escrever o 9, que Deus não queria sair do lado deles. Né? É como tem muita gente também dentro da renovação que acha que pode tudo, né? Que tem um selo de autenticidade do Espírito Santo, ainda é do mesmo jeito. Né? E aí, essa caminhada iniciada no deserto, depois que eles chegam em Jerusalém, que já existia muito antes do povo, né? Era a cidade dos Jebuseus, que foi tomada por Davi. Se inicia, então, a partir de Salomão, a construção do templo. E aí, Estevão a acusa, metendo o dedo de novo na ferida com gosto de gás, dizendo que o lugar, depois vocês vejam, versículos 44 a 59, o lugar aonde estavam dizendo que era o lugar, a casa de Deus, na verdade, era um coito de idolatria. Né? Era um coito de idolatria.
Eu acho que vale a pena a gente perder um tempinho para a gente ler. O versículos 44 a 59. Eu vou ler da Ave Maria, para ser mais fácil. Ô, padre, Oi. já tá o outro link já. Isso aqui vai fechar. Falta 3 minutos. Tá no grupo já. Vamos sair desse, vamos todo mundo pro Então vamos outro, tá? sair para entrar de novo. Ô, fuá. Eu já vou sair. Eu também. Santo dos santos. Apartamento para beber. Aí, primo. Tá no Face. Mas ele abre o texto para o futuro. Podemos continuar. Podemos. Então, veja, dos versículos 44, como eu disse, a 50. Né? Eles fazem uma leitura, Estevão, melhor dizendo, faz a leitura exatamente daquela realidade, que eles achavam que o fato da Arca da Aliança, da tenda de reunião, da construção do templo, era o selo, né, de autenticidade, que eles tinham o Espírito Santo, digamos assim, que nada do que eles fizessem iria mudar, tirar Deus do meio deles. Né? Então ele vai dizer assim: a Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizesse conforme o modelo que tinha visto. Está lá no livro do Levítico. Recebendo nossos pais, levaram-nos sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença dos nossos pais. E ali ficou até o tempo de Davi, foi o que eu disse agora há pouco. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra os cabelos de meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? E é interessante a gente ver, volto novamente, porque esse é o mote do discurso de Estevão. Né? Vocês, os religiosos, é que são exatamente a raça de idólatras, que são os blasfemadores de Deus. É isso que Estevão vai dizer no discurso todinho. Essa história todinha que ele está fazendo do povo é exatamente para dizer isso. Né? Ele cita Salomão. A gente, inclusive, tem escrito na Sagrada Escritura, referindo-se a Salomão como um grande sábio. Né? Mas uma sabedoria que escorreu pelas mãos, né? Para não dizer uma coisa mais forte. Porque Salomão também pecou, mesmo com aquela sabedoria todinha que ele tinha, inclusive lá em Sabedoria 9, ele faz aquela oração tão bonita, né? Mas reza sozinha, sem obra não se sustenta, né? Se deixou levar, porque naquele tempo existia a poligamia, existia mais de uma, eles podiam casar os homens com mais de uma mulher, né? Então, desculpa a expressão que eu vou usar, não posso usar não, porque tem criança, né? Então, se existia duas pessoas mais prostituídas, se leia Davi e Salomão. Né? Porque mesmo com todas as mulheres que tinham, ainda achavam pouco. Davi foi exatamente aquele que, inclusive, apaixonou-se por uma mulher casada, né? Betsabeia, que é mãe de Salomão, né? E era mulher de Urias, um dos seus generais, que ele fez de tudo para mandar matar, para ficar com a mulher. Né? Daí se origina aquele Salmo 50, que ele reza na Sagrada Escritura. Tão piedoso, tão contrito, mas nojento, sem vergonha, chegou ali e ficou. Né? Salomão também não ficou atrás. Né? Então, mesmo pedindo toda a sabedoria do mundo, se deixou levar pela idolatria.
porque se apaixonou pelas mulheres pagãs, não é problema, não seria problema. Mas elas trouxeram o culto dos seus ídolos para dentro da casa de Salomão e a bagaceira então se instalou. E é isso que Estevão está denunciando, né? Que eles achando que podia fazer o que fizesse e Deus iria fechar os olhos, como se eles tivessem o selo de autenticidade e nada pudesse mudar, né? Saulo, Paulo, diz uma coisa que a gente deve ter muito cuidado de colocar sempre em prática. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. E aí no versículo 51 a 53, Estevão muda o discurso. Ele já não diz mais os nossos pais, ele já não diz mais o nosso povo. É como que ele se afastasse, né? Ele diz os vossos pais, né? Que se opuseram desde o início ao projeto de Deus, né? Que culmina exatamente no assassinato do justo, que o justo é Jesus, né? Anunciado pelos profetas e rejeitado por todos eles. Vale a pena a gente ler os 3 versículos. Ele diz: homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Para a gente religioso ver isso, hein? Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vida do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Então, são palavras eu mesmo não gostaria de ouvir. Então, vejam que ele vai bater exatamente nessa falsa religiosidade, nessa falsa segurança religiosa. Homens de dura cerviz. O que é a cerviz? A gente tem a coluna cervical. Esse é o pescoço, né? Que para se rezar antigamente tinha que curvar o pescoço. Estevão está dizendo, vocês são de dura cerviz, ou seja, vocês não se curvam diante de Deus nem de ninguém, né? Porque o orgulho de vocês não deixa, né? Corações e ouvidos incircuncisos. O que é a circuncisão? Para alguém ser judeu de verdade, tinha que ser circuncidado. O primogênito do sexo masculino tinha que ser circuncidado. Equivalia a uma operação de fimose, né? Porque naquele tempo a questão da vida também estava ligada ao órgão sexual. E ele vai dizer que circuncisão não é só tirar os prepúcios, né? Mas é sobretudo a incircuncisão, a circuncisão do coração, a dependência de Deus, né? E ele vai dizer, vocês são de ouvidos e corações incircuncisos, ou seja, mesmo consagrados aparentemente, vocês são duros de ouvir, duros de coração, resistentes ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então não é uma questão que Estevão está dizendo ali de se defender, mas de acusar, né? Acaba macho, viu? Acaba macho. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Não é de hoje, não. O que ele diz? Os profetas que vieram, os pais de vocês também destruíram, mataram, mesmo e sobretudo e principalmente o justo, no caso que é Jesus, do qual vocês foram traidores e homicidas, ou seja, traiu e matou. Vós recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. A lei que foi dada por Deus a Moisés. E é interessante a gente ver, né, a partir daí, o quanto a presença do Espírito está não neles, mas em Estevão. Versículo 55. Quando diz que a plenitude do Espírito, os dons do Espírito estão em Estevão. Quando eles olharam para Estevão, viram Estevão cheio do Espírito Santo, fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Então, Estevão não só é uma testemunha qualificada, mas que está sempre pleno do Espírito, né? E é aquele que recebe o advogado, o Paráclito. Aqui o Paráclito não é o Espírito Santo, é o próprio Jesus, que está sentado à direita de Deus, né? Ele já estava, como diz o versículo 54, esbravejando de raiva, rangindo os dentes contra Estevão, quando escutaram o que Estevão diz no versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, foi a gota d'água. Porque
Na cabeça deles, ninguém podia ver Deus sem morrer. E muito menos dizer que tinha alguém à direita de Deus. E foi aí que Estevão foi lapidado. Né? Estevão foi lapidado. E é interessante ver esses dois momentos da lapidação, quer dizer, do apedrejamento de Estevão. Né? Primeiro, ele foi expulso da cidade. Né? Veja aí os versículos 57 e 58. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade. Então, estar fora da cidade significa estar fora do convívio religioso e social. Porque antigamente a religião e a sociedade era a mesma coisa. Né? O templo estava ao lado do palácio do rei. Então, quem era expulso do templo, obviamente, estava expulso da sociedade. Foi o que aconteceu com Estevão. Né? E começaram a apedrejá-lo. O apedrejamento é a pena máxima para exatamente aqueles que eram contrários à lei judaica ou, no caso, que tinham blasfemado. Para o Império Romano, a pena máxima era a morte de cruz. Né? Jesus morre a morte de cruz exatamente na pena máxima dada pelo Império Romano, mas entregue pelos judeus, pelo Sinédrio. Né? E Jesus morre, a gente sabe que tem a teologia por trás, para nos salvar dos nossos pecados, mas morre vítima da violência. Né? O primeiro mártir morre vítima da violência. Então, hoje é um escândalo, a gente vê gente, inclusive da Renovação Carismática Católica, que faz discurso a favor da violência no Brasil. Então, são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Não é possível, na boca de um cristão, dizer salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro que foi expulso, que foi martirizado, seguido por Estevão e outros, achando que vai resolver os problemas do mundo, também fazendo arminha, não é? E defendendo quem faz isso. Não é? Então, não é o Deus de Jesus. Não é o Deus de Jesus. Mesmo que alguém tenha falado em profecia, Satanás também fala em profecia. Viu? Cuidado com isso. Deus não diz aquilo que diz na Sagrada Escritura. Profecia, para ser verdadeira, é aquela que é confirmada pela história e pela Escritura. Né? E não que venha de novidades. Né? Ninguém está com selo de autoridade do Espírito Santo. Então, foi o que aconteceu com, no caso aqui, Saulo. As testemunhas depositaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Para dizer, Saulo ali estava investido do poder. Lembre-se que depois, no capítulo 9, da sua conversão, para poder então entrar nas casas do povo, para perseguir os cristãos e matar. Né? E matar. E no caminho de Damasco, escuta então a voz de Jesus e o vê. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, eles depositaram as vestes de Estevão nos pés de Saulo, exatamente por isso. Porque Saulo estava investido, né, dessa autoridade dada por escrito pelo Sinédrio para poder tocar o terror para ver se acabava com o que eles diziam a seita dos cristãos. Né? Mas eles tinham esquecido o discurso, aliás, a palavra de Gamaliel, né? Quando diz, se vocês estão pensando, se isso for obra humana, vai se acabar. Mas se for obra de Deus, vocês não vão conseguir acabar. Cuidado para vocês não se colocarem em luta contra Deus. Eles esqueceram desse conselho. Né? E aí, trazendo para o caso, como eu disse, esse texto foi escrito 45 a 50 anos depois do martírio de Estevão. O que era que Lucas queria dizer com isso? Já tinha, naquela época, começado também as brigas e as disputas na comunidade. Então, veja que nada na Sagrada Escritura cai do céu assim à toa. Né? Só protestante que pensa que a Bíblia nasceu desse jeito que está aqui. Né? Que além de ingenuidade é burrice. Nada na Sagrada Escritura aconteceu à toa. Então, estava havendo uma série de disputa e de briga, sobretudo ainda com os judeus, né? E agora a história tinha se invertido. Saulo já estava convertido,
já era Paulo e já estava também, não mais na briga da espada, mas no combate da palavra de Deus, sendo perseguido, ameaçado de morte. E aí Lucas escreve sobre o martírio de Estevão e esse discurso para mostrar exatamente que todo cristão, se de fato for fiel a Jesus, tem sempre a vocação de mártir. Todo cristão, se é fiel a Jesus, vai ser sempre perseguido. Todo cristão, se é fiel a Jesus, vai ter que ser diferente. E se é diferente, incomoda. Todo cristão que é fiel a Jesus tem que viver na verdade. E quem vive na mentira não suporta a verdade. E por isso incomoda, e por isso faz com que tanta gente, né, persiga. Mas se de um lado, infelizmente, né, os judeus perseguiram primeiro os cristãos, durante a história também aconteceu o contrário. Os cristãos também perseguiram os judeus. Né? Inclusive, até na liturgia isso estava presente. Há poucos anos atrás, antes do Concílio Vaticano II, na sexta-feira da Paixão, se rezava pelos pérfidos judeus, como se os judeus, o povo inteiro, né, tivesse sido culpado pela morte de Jesus. Quando quem matou Jesus foi o Sinédrio, que entregou ao Império Romano para matar na cruz. Os nazistas, né, que a gente conhece a história, que matou aqueles milhões de judeus no Holocausto, invocavam exatamente isso como uma vingança, né, porque mataram a Jesus. Quando, na verdade, de religioso não tinha nada no intento. Era apenas ódio e simplesmente desejo de sangue. Então, se de um lado houve a perseguição aos cristãos, por outro, também os ditos cristãos também perseguiram a outros. Né? Então, a intransigência, meus irmãos e irmãs, nunca vem de Deus. O santo é aquele que é radical consigo, nunca com os outros. Né? É o que a gente vê hoje o contrário. Gente que quer passar receita para os outros viver. Né? Quando se trata dos outros, o julgamento é implacável. Quando se trata de si, é porque foi o demônio que mandou eu pecar. Foi não, foi você, cabra safado, foi você, nojenta. Viu? Crie vergonha e assuma. Ao menos uma vez na vida. Né? Tem gente dando a Satanás o mesmo poder que dá a Jesus. Né? Para se livrar do flagrante. Né? Para se livrar do flagrante. Então, nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que a intransigência nunca vem de Deus. Radicalidade é uma coisa, que é fidelidade, que é exigência consigo, que é o que Paulo diz em uma de suas cartas. Né? Eu dou murro, mas não no ar. Castigo duramente meu corpo de medo de eu ser rejeitado depois de ter pregado a palavra. Isso é a radicalidade consigo. Mas com os outros, é sempre a misericórdia e a compaixão. Firme tudo para todos, fraco com os fracos, forte com os fortes, a fim de ganhar a Cristo. E não o contrário, como a gente vê hoje. Discurso moralista. Pode prestar atenção. Toda pessoa moralista tem algo para esconder. Pode prestar atenção. Observe o discurso da pessoa e depois observe a sua vida. É estátua de ouro com pé de barro. Porque a intransigência só mostra isso. Eu estou tentando me livrar, né, para que as pessoas não criem uma cortina de fumaça. Né, para que, então, eu seja insensado, homens de dura cerviz, né, e os outros que sejam condenados. Né? Mas esquecem aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho. Jesus, eu acredito nisso piamente. Jesus podia não ter aberto a boca para dizer nada no Evangelho. Mas se essa palavra única tivesse sido dita, seria, e como é, verdadeira. Nada escondido que não venha a ser descoberto. Né? Então, para ser cristão é preciso, portanto, ser intransigente consigo e não com os outros. O martírio, portanto, para nós, significa fidelidade. Né? E nem sempre é fácil ser fiel. Né? Nem sempre é fácil a gente viver essa fidelidade no dia a dia. Né? E a ação do Espírito na vida de uma pessoa, né? Aí a gente vê Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo, né? São exatamente esses os sinais. A autenticidade, né? A exigência consigo, a busca de ser como Jesus, né?
a fidelidade, a verdade, etc. Né? Consigo, em primeiro lugar. Então, isso é o que significa o discurso de Estevão. Se para aquele povo que Lucas escreveu, isso foi uma bomba, para nós hoje ainda mais. Né? Eu dizia hoje na missa de manhã, tem muita gente com vontade de rasgar a Bíblia. Né? Porque o Magnífica, não existe um canto mais revolucionário do que o de Nossa Senhora. Né? Que foi uma compilação feita dos cânticos das mulheres do Antigo Testamento. Se Nossa Senhora tivesse cantado isso no Brasil, hoje ele ia dizer que ela era comunista. Né? Um canto de total revolução. Deus destrona os poderosos e eleva os humildes. Né? Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. É o caso aqui do discurso de Estevão. Né? Para mostrar exatamente como é que Deus age. Então, é aquele que é humilhado, que então é glorificado. Vamos abrir agora para as perguntas, né? Porque mistura muito o Antigo Testamento com o Novo. Nesse capítulo 7, talvez pode dar um batuque na cabeça da pessoa. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Se eu souber, responde. Se não, eu respondo depois. Padre, eu só queria abrir um adendo aqui com a presença. O que estava presente, o Saulo que estava presente na morte é Paulo, né? Né, Padre? Exatamente, era Paulo antes de chegar em Damasco. Né? Ele já tinha as cartas para poder, então, perseguir os cristãos, e depois da morte de Estevão, então, o bonito pegou o cavalo e foi para Damasco, mas antes que ele fizesse algum mal, quem caiu do cavalo foi ele. Quando o senhor estava falando dos religiosos, né, Padre, que são os santos do pau oco, né, os sepulcros caiados, como o senhor falou em outras palavras, né, que se acha porque está na renovação ou que está algum ministério na igreja e já olha por cima, né, dos outros, né. Eu estava vendo que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, ele fala justamente isso, com relação dos incircuncisos e dos pagãos, né? Que os incircuncisos achavam que era dono da razão. E Paulo diz que não, que muitas vezes o pagão não detém a palavra, não detém a lei, mas tem guardado no seu coração a boa índole, né? Que condiz mais com o que Deus quer, do que até com o próprio incircunciso, né? Que tem a lei e não fazia nada de acordo com a lei, nem o que Deus queria. Se o senhor puder dar uma observadazinha aí nesse capítulo 3 de Romanos, onde Paulo fala isso. Isso. Para clarear. São os circuncidados. Né? O incircunciso é o pagão. E circuncidado ou circunciso são os judeus. Né? É exatamente isso. Mas eu vou deixar com gosto de quero mais. Né? No mês de setembro, nós vamos estudar 3 noites presencial a carta aos Gálatas, que é exatamente uma carta de confusão, do primeiro ao último versículo. E o assunto é exatamente esse. Circunciso e incircunciso, graça, lei, vida no espírito e vida na carne. Então, cenas nos próximos capítulos. Quem quiser saber o destrinchar, vai para o curso de 1 a 3 de setembro, presencial. A minha cabeça deu um nó. O que é, Jacqueline? Minha cabeça hoje deu um nó. Ah, pois é bom desatar. Então, significa que é obra de Deus, porque Deus só age nos nós, nunca age na linha reta. Nesse modelo. Temos também atletas de badminton presente. Curral, temos o curral, ao vivo e ao vivo. Ah, não, meu filho, é badminton. Fala aí, Luísa, fala aí. Boa noite. Mais alguma dúvida, minha gente? Peraí, deixa eu ajeitar aqui.
Nos próximos capítulos, aí vocês vão entender bem melhor, no capítulo 8, a questão da perseguição aos cristãos e a vocação de Paulo quando ele cai do cavalo finalmente, né? Então, a base foi exatamente essa desse caminhar, né? Sobretudo nessa história que Estevão faz do povo do Antigo Testamento, né? Uma coisa que eu achei muito interessante desse texto, desse capítulo, é que Estevão ele vem nos mostrar que a gente só conhece a Jesus, conhece as coisas de Deus só por palavras. E ele nos inquieta justamente a vivenciarmos pela sua vida. E se a gente for ver também tantos santos, tantos mártires, eles sofreram por amor pela palavra, sofreram por amor a Cristo, né? E hoje essa palavra ficou muito assim, para mim, ela ficou muito clara de que o que a gente passa, as dificuldades que nós passamos, enfrentamos, queremos passar, é justamente os mártires que precisamos passar na vida para mostrar a quem nós somos chamados. Não para ser os melhores, não para sermos ali o santinho, não. E o que eu acho muito interessante é um livro que eu ganhei, quando lá Jesus aparece para a vidente, irmã Maria Natália. Ela dizia muito, muito clara que não queria aparecer, porque não se achava digna, e Jesus é muito claro com ela, diz, realmente, você não é nada, você não é ninguém, e quem faz a obra sou eu. E essa palavra hoje ela vem justamente nos convidar a isso, a sermos inteiramente de Deus, né? A sermos inteiramente voltados a Jesus, a buscarmos a santidade, não para sermos os melhores, não para parecermos, não somos nem dignos disso. Não faço o padre isso, né? E uma coisa que essa semana o padre disse, eu gravei muito, isso foi muito profundo para mim, porque para a gente ser um cristão autêntico mesmo, nós temos que gerar o perdão, viver a fraternidade e viver a caridade. Então, quando nós vemos o perdão, é justamente quando nós reconhecemos que nós não somos nada. Que eu não sou melhor que Raquel, eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que qualquer outra pessoa que eu possa achar que seja melhor. Não. E hoje, assim, essa palavra, ela abriu mais o meu juízo. Mas alguém quer falar, meu gente? Pergunta ao padre, aproveita. Aproveita bem muito, pergunta. Minha gente, vocês explorem o padre, que ele está aqui à disposição. Aproveitem. Então, já que ninguém quer falar, então você pudesse fechar os seus olhos. Hoje essa palavra ela vem nos inquietar. Isso nos faz uma pergunta: será que eu realmente estou sendo um cristão autêntico, verdadeiro? E é essa pergunta que nós temos que fazer hoje para nós. Será que a palavra tem se tornado, tenho só conhecido a palavra, tenho conhecido só Jesus por palavras? Será que eu tenho me viciado nas experiências? Que a gente vê tantos mártires, tantas pessoas sofreram por amor a Cristo. E tem pessoas que pediam, né? Eu vi um testemunho de um santo, só esqueci o nome dele. O coração dele, desde criança, ansiava, desejava sofrer pela vida das pessoas. E o próprio Jesus concedeu que ele sofresse pela alma das pessoas. E assim, para mim, isso assim, será o que eu tenho feito? Será que muita gente diz assim, mas eu não estou preparado. Quando é que a gente vai estar preparado? Quando é que estaremos preparados para servir a Deus? Quando
Vai ser da hora que nós, porque agora eu fiz um estudozinho, agora eu estou preparado. Não. É quando, claro que também tem essa parte do estudo, tudo bem. Mas primeiramente é da nossa decisão. Eu sou decidido. Deus fez o chamado, Deus nos chamou, Deus inquietou o seu coração para você estar aqui. Mas porque Deus tem um propósito para realizar na sua vida, para você salvar almas. Mas a primeira alma que tem que ser salva é a sua. E que você pudesse, nesse momento, você possa abrir o seu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui mostrando as suas fraquezas. Deus sabe das suas fraquezas, mas você precisa reconhecer que você é fraco. Eu não sou o melhor cantor, não sou o melhor pregador, não, nem quero. Eu preciso ser melhor nas minhas ações. E reconhecer que sem Deus eu não sou nada. E os apóstolos conheciam que sem Deus eles não eram nada. Sem a ação do Espírito Santo eles não eram nada. Sem intimidade eles não eram nada. Eram só meras pessoas. E a gente muitas vezes tem um questionamento que a gente faz isso. Será que eu consigo ser de Deus? Mas será que você está preparado? E você dizer, ei Senhor, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vem dizer a você, está certo, você é meu. Mas lembre-se que você irá sofrer pelo meu nome. Não vai ser aquele mar de rosa, porque agora eu sou de Deus, vai ficar tudo legal, vai ficar tudo maravilhoso, vai ficar tudo lindo. Não, nós devemos sofrer pelo nome de Jesus. E é nesse momento que nós precisamos ser cada vez mais fiéis e louvar e bendizer o Santo. Muito obrigado, Senhor, por cada sofrimento. Muito obrigado, Senhor, por cada tortura, Senhor, por cada enfermidade que tem aparecido, pelas dificuldades. E é justamente essa briga do nosso humano. Muitas vezes nós nos pegamos, falamos tão bonito, irmão, prepare para sofrer. No primeiro sofrimento, e Deus, no instante depois, nos testa. Faz tipo um teste conosco, que nós passamos por aquele tormento e nós não sabemos glorificar. Mas nós dizemos, abrimos a nossa boca, você que passar por um problema, louve a Deus, glorifique a Deus. Mas quando nós passamos pelo problema, nós esquecemos de glorificar o santo nome do Senhor. E que você possa, com suas palavras, dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, com tudo que eu possuo, Senhor, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas fragilidades, Senhor. Das vezes que eu não consegui perdoar, das vezes que eu não consegui olhar para o meu irmão e chegar à tua face, Senhor. Que das vezes do meu sofrimento, Senhor, eu esqueci que tu és o dono de tudo. Que no meu tormento, muitas vezes eu esqueci, Senhor, que tu és o meu Deus. Tu és o Deus do impossível. Tu realizas milagres, prodígios. Nós temos que lembrar que nós somos parte do milagre do Senhor. Porque nós somos escolhidos a estarmos na terra aqui, estarmos aqui. Entre milhões e milhões de bichinhos lá de espermatozoides, nós estamos aqui. Nós somos um milagre, Deus. Nós somos obras das mãos do Senhor. Como diz naquele barro daquele oleiro, nós somos o barro na mão do oleiro. Então que você possa nessa canção, você possa realmente se entregar ao Senhor. Você possa realmente abrir o seu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Perdão, Senhor, porque eu só te conhecia por palavras, Senhor. Eu só te conheci, Senhor, por aquilo que disseram. Perdão, Senhor, das vezes que eu não consegui, Senhor. Viver e ter a experiência contigo. Ser um cristão autêntico. Saber perdoar, Senhor. Ser um homem fraterno. E ser caridoso com os meus irmãos. Misericórdia, Senhor. Te conhecia, Senhor, somente em palavras,
Mas hoje os meus olhos te viram, em cada passo comigo estás. E queria lembrar também, antes nós cantando, quando Jesus, quando Estevão terminou a sua fala, ele conseguiu ver o Senhor do lado direito. O Senhor estava próximo, o Senhor estava junto dele. Então, nesta noite, você possa realmente pedir, Senhor, faça-me fiel, Senhor. Assim como Estevão, quanto tantos apóstolos, as pessoas são fiéis a Ti. Como Nossa Senhora foi totalmente fiel a Ti. Me ensina a ser fiel. Mas que seja um desejo seu. Não seja só um desejo da boca para fora, como muitas vezes só fazemos. Porque ele está pedindo para nós falarmos, vamos falar. Não. Mas que seja uma coisa sincera. Seja coisa que realmente gere mudança em você. Que você mude o seu pensar, o seu falar, o seu agir. E que o Espírito Santo mova sobre a sua vida nesta noite. Mais uma vez. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram, em cada passo comigo estás. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram, em cada passo comigo estás. Agradável som será, se o meu viver também te agradar, sacrifício de amor, como a glória na cruz encheu a terra. Toda a terra, adoração e vida te dou. Após de ti, eu seguirei junto a ti, não temerei. Grandes vales, montanhas, atravessarei, derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio da terra é o Senhor. Após em ti, irei junto a ti, não temerei. Grandes vales, montanhas, atravessarei, derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso for, sofrerei a hora de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor.
De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele eu sei mais que vencedor. de uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele jamais que vencedor. E agora eu queria que você pudesse abrir o seu áudio, que você pudesse orar no Espírito Santo conforme o Espírito lhe conduzir, conforme você, a abertura do seu coração. Não precisa fazer aquele escândalo, aquele grito, não. Suavemente. Você possa orar no Espírito Santo, conforme o Senhor lhe conduzir, conforme você permitir também que o Espírito Santo ore em você. Após de ti, eu seguirei junto a ti, não temerei grandes males, nada pensarei, derramarei as minhas lágrimas quantas vezes esse tu for, sofrerei nas demoras de Deus aqui. O meu bem é o Senhor. Quando eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele eu seja mais que vencedor. Amém, minha gente. Alguém quer falar alguma Alguém coisa? quer dizer alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? O Senhor colocou alguma coisa no seu coração? Você sentiu algo? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Pesado. Ninguém quer dizer mais nada. Maria, Mary, Jaqueline, Marcelo, Raquel, Marcão. Quem mais ali? Erivânia, Davidson, Erivânia, Davidson, Luísa. Luísa. Essa Mary Blaze, que nome chique da água também. Essa é Maria, né? É Maria. Mary Blaze. Beth. Elizabeth é linda. Fala, o senhor quer dizer Beth mais alguma Clay. coisa? Antes de irmos por aviso. Alguém disse... Marcelo ali, falou. Fala aí, Marcelo. Não, eu tô dizendo é Betty Cleide, que nós nunca sabemos quem é quem. É Beth!
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, pessoal, só dizer assim, partilhar que foi muito bom, né? Eu estudei hoje, como sempre vem sendo. E, assim, muitos pontos que o padre esclareceu, né? Não só do Novo, mas do Velho Testamento. Hoje a gente teve uma aula teóloga, né? Foi muito bom. E, assim, quando ele fala que para a gente ser cristão, a gente tem que, primeiro, se policiar, né? Primeiro, a gente tem que olhar para a gente e saber que é sempre entre nós e Deus, né? Nunca é entre nós e as outras pessoas. Então, muito bom mesmo. Hoje aprendi bastante mesmo hoje. Muito obrigada. E mais uma vez, né? Obrigada a todos que hoje estamos partilhando. Boa noite. E é isso, né? Mas como é bom a gente partilhar, como é bom a gente conhecer cada vez mais, né? E às vezes a gente para assim e olha, quanto tempo a gente perdeu em não fazer estudo, em a gente querer se aprofundar mais, em a gente aprender mais, né? Quanto tempo a gente teve e a gente vai deixando, vai se limitando, né? E como está sendo bom e como está sendo proveitoso isso. E que só não fique só em atos, né? Quando acabar, a gente procure mais. Já tem aí o convite do padre já agora em setembro, que vai ser presencial. Então, assim, para que a gente sempre busque mais, a gente não pare. Né? Ah, acabou atos, tá bom, cansei. Então, que a gente sempre procure aprender mais, a buscar mais. Que quer dizer que, por exemplo, assim, ter 22 anos de grupo de oração, ter 20 e tantos anos, 30 e poucos anos de renovação carismática, isso não diz nada. Vamos dizer assim um exemplo, ter tantos anos aí de experiência e pouca vivência, sabe? De experiências de ano. Estou falando da experiência, não as experiências em Deus, mas sim a experiência de ser um ancião, né? E pouca coisa ter aproveitado, pouco aprofundamento em Deus, pouco aprofundamento na palavra, pouco aprofundamento no magistério da igreja, nos dogmas da igreja. E até mesmo o próprio testemunho, né? Porque muitas vezes a gente fala bonito, prega bonito, mas o nosso testemunho, a nossa vida não condiz, né? Eu achei muito interessante, eu até anotei o que o padre disse, né? A gente tem, para a gente ser santo, como foi, a gente tem que ser radical conosco mesmo, não com os outros, né? Quantas vezes a gente é radical com os outros, mas a gente não olha para a nossa vida. Prega o radicalismo. A gente prega o radicalismo, mas a gente não faz esse radicalismo na nossa vida. Isso é próprio. Mas alguém quer falar? Gente, lembrando, só que enquanto vocês vão brigando aí para falar, O link já está aberto, viu? O nosso link do nosso grupo de oração quarta-feira, graças a Deus, quarta-feira eu vou participar, que quarta-feira eu estava trabalhando. E largo só só chega esse horário assim, 8h30, 9h da noite. Mas isso é um detalhe. Detalhe é só com o Roberto Carlos, detalhes. Ai. Mas está aberto o nosso link aí, então, lembrando, mesmo os protocolos seguidos da reunião passada, não muda nada. Só vai quem agendar. Só vai quem agendar, com tudo mais, tá certo? E pensando assim, de voluntários que quiser nos ajudar a ficar lá na porta, recepcionando o povo com álcool, com termômetro e tudo mais. Precisamos de ajuda. Quem se disponibilizar, só fala aqui com a nossa secretária, Raquel. Mais alguma coisa? Não. Fala, só quer dizer alguma coisa antes da vez? Opa, já fugiu. Só lembrar exatamente essa necessidade que nós temos de cada vez mais ter diante dos olhos aquela palavra de São Paulo, né? Quem está de pé, tome cuidado para não cair. De buscar sempre a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, né? Então, não confiar nas nossas estruturas, nem no nosso tempo de serviço. Você falou aí, 22 anos de grupo de oração, vou fazer as contas. De todos, o mais velho sou eu. Eu tenho 36 anos de renovação carismática. Entrei em 1985. A maioria de vocês não era nem vivo, né? Fui para a caneta agora. Disse, será que é 36 mesmo? Fui tirar a prova dos 9, realmente. 36 anos, né? E ainda nem comecei a me converter, né? Então, é preciso avançar no caminho, né?
Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude, que nos dê força e que nos dê a graça realmente de perseverar no seu caminho. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Então, de amanhã até sexta-feira, eu estou incomunicável, porque a gente vai fazer retiro e lá eu não uso o WhatsApp, né? A não ser uma coisa de extrema necessidade, né? Então, rezem pelos padres que vão também estar essa semana em retiro, né? Mas terá a missa, que eu consegui um outro padre de outro diocese que vem celebrar terça e quinta-feira. E aí vocês rezem por nós. Um abraço, Deus abençoe. Boa noite. Tchau, minha gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.